Boa noite a todos. Essa história que vou contar aconteceu com meu avô, seu Sebastião Firmino, e me foi contada pelo meu pai, seu Josivaldo Firmino. Pois bem, meu pai me contou que na época desse acontecido, ele era criança, tinha por volta dos 6 anos de idade. Meu avô Sebastião era fazendeiro muito rico, um barão do café, muito conhecido e respeitado por todos na região. Região essa de Ribeirão Preto, em São Paulo. Meu avô era dono de alqueires e alqueires de cafezal. Eram terras a perder de vista. A vida ali era muito boa, vida simples, rural, mas sempre com muita fartura e conforto. Nas épocas da colheita, era muito comum aparecer pessoas de todos os lugares pedindo emprego. E meu avô contratava muito, pois era preciso muita mão de obra. Meu pai conta que gostava muito dessa época, pois a fazenda ficava movimentada. Ali ele conheceu gente do Brasil inteiro, cada um com seus conhecimentos e suas histórias. As noites também ficavam mais divertidas, pois sempre tinha um violeiro disposto a tocar modas e um contador de causos que deixavam as noites mais sinistras com seus causos cabulosos. Minha avó, Dona Ana, era mais reservada, não confiava muito nas pessoas e não gostava que seus filhos, Josivaldo e Isabela, ficassem juntos com os peões durante as modas de viola e contação de causos. Ela dizia que no meio de tantas pessoas haviam as boas e as ruins. Mas meu pai e minha tia Isabela só queriam se divertir. Meu avô Sebastião, apesar de permitir esses momentos de diversão, era linha dura, homem de pouca conversa, sistemático e carrancudo. Estava sempre por ali, observando tudo. Alguns diriam que ele era carrasco. Pode até ser, mas era um homem justo também. Numa época dessas de colheita, chegou ali na fazenda um grande número de pessoas para trabalhar. No meio dessas pessoas veio um grupo de rapazes bem jovens. Segundo diziam, vieram da Bahia, pois ouviam falar que aquela região de São Paulo era boa para serviço. Nisso, minha avó Dona Ana já ficou de orelha em pé, pois os rapazes tinham quase a mesma idade da tia Isabela, em torno de 16 anos. Minha avó dizia: Isabela, não dê confiança a esses trabalhadores. Mas Isabela não ouvia, só queria se divertir. Naquele ano tudo correu bem com a colheita. Meu avô estava satisfeito com os resultados. Mas certa manhã, quando a família estava reunida à mesa, um dos homens de confiança de meu avô entrou gritando na cozinha: Patrão! Patrão! Meu avô, que odiava ter as refeições interrompidas, falou rude com o homem. Primeiramente, bom dia, rapaz. Que agonia é essa? Você sabe que eu não gosto que entre na minha casa desse jeito. O peão desconcertado tirou o chapéu e pediu desculpas. Em seguida disse: Desculpa, coroné, mas o senhor precisa me acompanhar. Precisa ver a desgraça que aconteceu. Preocupado, meu avô saiu rápido, acompanhando o peão, e eles foram em direção ao celeiro. Chegando lá, meu avô quase teve um infarto fulminante, quando viu que um dos cavalos mais valiosos que tinha estava morto. O animal estava totalmente desfigurado e todo despedaçado. O rastro de fluido vermelho se estendia até o cafezal. Desnorteado e possuído de ódio, seu Sebastião reuniu seus melhores capangas e deu a ordem: Vocês só me voltem aqui com o animal que fez isso com meu cavalo. Os capangas se dividiram em grupos e saíram em busca desse tal animal. Ficaram 3 dias inteiros batendo de fora a fora aquele mundaréu de terras e não encontraram nada. Diante disso, meu avô resolveu espalhar armadilhas. Mas passou-se 2 dias e nada. No outro dia, o capanga novamente chegou à sede, gritando por meu avô: Coroné! Coroné Firmino! Meu avô, que já estava com a gota serena de ódio, cuspiu no chão e foi falando: Homem, rapaz, não me venha com mais problemas. O homem, colocando os bofes para fora, respondeu:
Coroné, as armadilhas foram todas desarmadas e o pior, tem pé de café a rodo deitado no chão. Um prejuízo da gota, coroné. Meu avô foi conferir aquela marmota e ficou indignado com a destruição. Era impossível contar o prejuízo. Ele voltou para a sede virado no cão. Só faltava espumar de raiva. Contando à minha avó a derrota que aconteceu, ela o chamou para conversarem no escritório. E meu pai, que era um moleque levado e curioso, ficou atrás da porta escutando a conversa. E ouviu quando sua mãe disse: Firmino, isso não é coisa de onça e nem de gente. Lembra que eu te contei que quando eu era criança, lá na fazenda do meu pai, alguns animais foram mortos? Pois é, homem, é desse mesmo jeito. Isso é coisa de lobisomem. Meu avô, muito bravo, respondeu para minha avó: Pois se isso for um triste de um lobisomem, vai ser melhor ainda, pois ninguém virá aqui reclamar o corpo do maldito. Eu me lasco todinho se eu não der um fim nesse maldito. Nisso, ele contratou mais capangas e pistoleiros e anunciou que quem trouxesse a cabeça daquele lobisomem receberia uma grande recompensa. A notícia se espalhou feito pólvora. Logo, apareceu um grupo de matadores de aluguel, um grupo de pistoleiros e até um grupo de ciganos caçadores. Cada grupo tinha um plano para pegar o lobisomem. E assim, todos foram à grande caçada. Meu avô estava inquieto, não dormia direito. Só ia sossegar quando desse cabo daquela criatura. Mas o lobisomem era esperto. Ele sabia toda a movimentação do meu avô. Ele aprontava e sumia. Depois aparecia de novo. Só esperava meu avô baixar a guarda para atacar. Ao todo, foram 4 dias de caçada. Quando foi no último dia, por volta das 5 horas da manhã, todos acordaram com os relinchos dos cavalos que vinham se aproximando da sede. Meus avós, mais do que depressa, saíram na varanda. Perceberam que era o grupo dos ciganos. Eles vinham contente, dando gargalhadas e comemorando. Eita, Coroné Firmino! Foi mais fácil do que pensávamos. Ao chegarem perto da varanda, um deles desceu do cavalo e falou: Tá aí, ó, o lobisomem desaforado, o valentão, apontando para a traseira do cavalo. Meu avô desceu os degraus e se aproximou. Olhando firmemente, viu um homem amarrado ao cavalo. Estava muito machucado. Os ciganos judiaram muito do homem. Dificilmente sobreviveria aquilo. Mas meu avô era do tipo que não acreditava em tudo. Então perguntou: Muito bem, mas onde esse homem, ou bicho, estava escondido? Ah, coroné, esse safado estava lá para as bandas do rio, bem escondidinho. E meu avô retrucou: Estranho, faz poucos dias que mandei meus melhores capangas para aquelas bandas e não acharam nada lá. Ah, coroné, mas a gente é cigano, a gente sabe onde esses amaldiçoados gostam de se esconder. Sentindo um certo alívio, ele mandou que os ciganos levassem aquele homem até um galpão e desse cabo da vida dele. Depois cavassem uma cova funda e enterrassem o dito cujo. Depois do serviço feito, os ciganos foram até a sede, onde meu avô cumpriu sua palavra e pagou a grande recompensa. Meu avô voltou a ter paz e até resolveu dar uma festa para os colonos. Mandou abater garrotes e porcos. A festa seria à noite, na colônia. Mesmo não gostando de se misturar com os trabalhadores, minha avó fez questão de ir com os filhos também. Então, quando anoiteceu, meu avô e sua família chegaram até a colônia, onde a festa já estava rolando solta. Estavam todos felizes, dançando, comendo e bebendo à vontade. Todos parabenizaram o coronel pelo grande feito. Lhe serviram do bom e do melhor. Lá pelas tantas da noite, meu avô, que era muito observador e nunca tirava seu chapéu preto da cabeça, olhava o movimento por debaixo da aba do mesmo. E percebeu que um pouquinho afastado da muvuca, sentado num toco de pau, havia um dos trabalhadores que não tirava os olhos de sua filha Isabela. Meu avô abaixou mais ainda a aba do chapéu e ficou só observando a astúcia do sujeitinho. Já era bem tarde, quando meu avô se despediu de todos
e reuniu sua família para voltar à sede. O caminho da colônia até a sede era relativamente curto, uns 15 minutos de caminhada, numa estradinha feita beirando o cafezal. Um dos capangas se ofereceu para acompanhá-los, mas o meu avô, muito valente e seguro de si, dispensou cuidado. Então se retiraram da festa. Caminhando pela estradinha comentando sobre a festa, estavam distraídos. Apenas a lua iluminava o caminho. Marajá, o cachorro da raça fila, ia na frente. Em certo ponto, o cachorro parou e começou a latir e rosnar, ferozmente, em direção ao cafezal. Todos pararam também. Meu avô sacou seu 38 e falou: "Opa, tem alguma coisa aqui." Minha avó abraçou os filhos e ficaram atrás do meu avô. Marajá continuava a rosnar e latir, espreitando algo que se escondia em meio aos pés de café. De repente, um vulto muito grande e negro pulou em cima do cachorro. Os dois travaram uma briga violenta. Marajá era um cachorro grande e robusto, mas aquilo que o atacou era 2 vezes maior. A família começou a gritar de pavor. Meu avô apontava a arma em direção à briga, mas não conseguia uma boa mira por conta do escuro e da poeira que subia. Mesmo assim, arriscou e efetuou 2 disparos. Um grito ensurdecedor ecoou por todo o cafezal. Era, na verdade, um berro horripilante. Aquilo largou Marajá e se embrenhou no cafezal. Minha avó e os filhos saíram correndo em direção à sede. Meu avô pegou o cachorro no colo e saiu correndo também. Logo chegaram à sede. Colocando Marajá no chão da varanda, constatou-se sua morte. Rapidamente alguns capangas chegaram correndo. "Coroné, ouvimos tiros, tá tudo bem? O que aconteceu?" Transtornado e espumando de ódio, o meu avô gritava: "Aqueles malditos ciganos me enganaram! Esse demônio de lobisomem tá vivo! Acabou de atacar minha família e matou meu Marajá! Isso não vai ficar assim! Eu quero o couro desse lobisomem!" A raiva era tanta que meu avô queria adentrar o cafezal na mesma hora, mas foi contido pelos capangas e minha avó, que diziam que era suicídio entrar naquela escuridão. No dia seguinte, meu avô se reuniu com seus capangas a portas fechadas. Logo depois correu a notícia que Coronel Sebastião Firmino ia fazer uma viagem, e em busca de um famoso matador de lobisomem. Ficou 3 capangas cuidando da família na sede, e com ele levou mais 10 capangas. Segundo meu pai se lembra e conta, nas 2 primeiras noites ali, somente ele, sua irmã e mãe, foi tudo tranquilo. Mas na 3ª noite, o lobisomem apareceu. Eles estavam dormindo quando acordaram com sons de tiros e gritaria dos capangas. Minha avó os pegou pelo braço e foram até a sala principal. Ficaram próximo à porta. Os gritos daquela criatura eram a coisa mais horrível do mundo. Os tiros não paravam. O pavor era grande, e tudo ficou pior quando a porta recebeu 2 pancadas tremendas e se abriu. Meu pai conta que correu para debaixo da grande mesa. Minha avó tentou se esconder com Isabela, mas não deu tempo. O lobisomem invadiu a casa. Media fácil uns 2 metros de altura. Tinha o corpo totalmente coberto de pelos longos e negros. Suas pernas eram secas e tortas. Seu rosto era deformado e lembrava uma mistura de cachorro, macaco e porco. Aquilo tinha os olhos vermelhos e dentes enormes. Minha avó foi atingida por um tapa que a fez cair longe. Aquilo que andava em 2 pernas agarrou Isabela pelos cabelos e a arrastou para fora. Mas quão grande foi a surpresa ou o espanto do lobisomem quando, saindo na varanda, viu que a sede estava cercada de homens armados até os dentes, e meu avô Sebastião Firmino liderava todos eles. Disse que o bicho ficou sem reação. Ainda segurando Isabela pelos cabelos, a criatura começou a rosnar para os homens, mostrando seus dentes e suas garras. Meu avô não se intimidou. Foi andando em direção ao bicho e deu um grito de ordem. "Pare aí, seu miserável! Não tem para onde correr! Solte minha filha!" Tinha mais de 20 armas apontadas para aquela criatura.
A fera, num rápido movimento, jogou Isabela para o lado e, num grande salto, pulou em direção do meu avô. Mas o meu avô era muito rápido no gatilho. Com apenas um disparo certeiro, parou o lobisomem na bala, que caiu ao chão, arfando e agonizando. O bicho se contorcia todo e tentava se levantar. Um dos capangas chegou pertinho dele e apontou a espingarda em sua cabeça e falou: "Coroné, é só dar a ordem." Mas o meu avô respondeu: "Calma, homem. Dizem que esses bichos voltam à forma humana. Vamos aguardar um pouquinho." Passado alguns minutos, o lobisomem, que continuava se contorcendo, foi voltando à forma humana. Quando meu avô viu seu rosto, não acreditou. "Seu maldito, cabra safado! Te dei emprego, moradia, comida, e é isso que recebo? Você matou meu cavalo, meu cachorro, e ainda teve a audácia de invadir minha casa para pegar minha filha?" O lobisomem, para a surpresa de todos, era um dos trabalhadores. Um daqueles rapazes que vieram da Bahia. O cara ainda teve a petulância de rir na cara do meu avô, mas foi calado com um tiro certeiro na testa. Depois, os capangas deram um fim em seu corpo. Minha avó ficou muito brava com meu avô, pois não sabia que a viagem se tratava de um plano. Ele fingiu que ia viajar, deixando sua família à mercê para atrair a fera. Depois disso, a fama do meu avô, que já não era pequena na região, cresceu mais ainda. E todos diziam que se aparecesse mais lobisomens por aquela região, meu avô resolveria, pois com seu Sebastião Firmino era 8 ou 80. Obrigado, Ágata, por contar o meu relato. Olá a todos do canal Uivos. Meu nome é Laura, sou natural de Santa Catarina e atualmente moro em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. O que vou relatar aconteceu em Santa Catarina no ano de 2002. Sempre que começo a contar essa história, meus amigos e familiares não dão muita importância, dizendo que estou exagerando ou fantasiando, mas eu sei muito bem o que eu vi. Aquela forma, aqueles olhos e o barulho que aquela coisa fazia ainda me causam pesadelos até hoje. Vou contar exatamente como tudo aconteceu. Na época, eu trabalhava como agente comunitário de saúde e fui designada para atender uma área rural da cidade onde morava. Para quem não sabe, o meu trabalho consiste em fazer o acompanhamento das famílias na área onde atuo. A zona rural normalmente era atendida por outra unidade de saúde, mas dessa vez minha equipe foi escalada e eu e meu chefe, que era enfermeiro, partimos para lá. Tudo estava pronto no posto: carro carregado com fichas, medicamentos e outros suprimentos. Pegamos a estrada de chão e seguimos para a área rural. Após finalizarmos os atendimentos programados, já por volta das 17h30, começamos a viagem de volta. Durante o trajeto, notamos que uma forte tempestade estava se formando e que, se começasse a chover, a estrada de terra ficaria ainda mais complicada. Não demorou muito e o céu desabou. Uma chuva intensa começou a cair e, após uns 10 minutos, o carro já estava tendo dificuldade de avançar. A estrada ficou escorregadia, cheia de lama, até que, infelizmente, o carro atolou, nos impedindo de continuar a viagem. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular e com aquela chuva torrencial. Não havia muito o que fazer além de esperar. O tempo passou, a noite caiu e nós estávamos ali, no frio, ouvindo apenas o barulho da chuva batendo no carro. Meu chefe desceu do carro para avaliar a situação e pediu que eu tentasse ligar o motor e acelerasse. Com os faróis iluminando a escuridão, meu olhar acabou se perdendo no matagal ao redor. Foi aí que eu notei um movimento estranho em meio ao mato, próximo a uma cerca amassada. Um medo inexplicável tomou conta de mim, quando vi 2 olhos enormes, maiores do que os de um cavalo, brilhando na escuridão. Senti uma sensação horrível. Eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que não era algo normal. Fiquei paralisada.
A única coisa que consegui fazer foi apertar a buzina para chamar meu chefe de volta ao carro. Quando ele entrou, eu contei o que tinha visto e que algo estava se movendo por ali. Ele tentou me acalmar, dizendo que eu estava assustada e que deveria ser só o reflexo da minha imaginação. Foi então que ambos ouvimos um ruído muito estranho vindo do meio da mata. Assustado, meu chefe, que era um homem corajoso, pegou uma lanterna e com um guarda-chuva foi tentar verificar o que estava acontecendo. Eu fiquei apavorada, mal conseguia respirar de tanto medo. A lanterna dele mal iluminava o que estava à frente, e o som da chuva tornava tudo ainda mais tenso. Ele não conseguiu ver nada e rapidamente voltou para o carro. Nesse momento, um senhor passou a cavalo. Eu o reconheci, pois mais cedo tínhamos atendido sua filha em sua casa. Ele estava recolhendo gado, quando o paramos e explicamos a nossa situação. O homem disse que iria buscar um pequeno trator que possuía para nos ajudar a desatolar o carro. Ele estimou que levaria cerca de 40 minutos para ir e voltar. Fiquei mais aliviada, pensando que logo estaríamos fora dali, mas o pesadelo estava apenas começando. Já havia passado meia hora desde que o homem saiu, quando de repente uma criatura apareceu a uns 10 metros de distância do carro. Era algo grotesco, com o rosto deformado, parecido com o de cachorro. A parte superior do corpo estava coberta de pelos, mas da cintura para baixo haviam poucos. Suas pernas eram tortas, parecendo quebradas. Assim que aquela criatura surgiu, tudo ficou completamente escuro. Meu chefe também viu e, desesperado, tentou ligar os faróis do carro. Quando os faróis iluminaram a criatura, vimos que ela estava se movendo em uma velocidade assustadora, vindo direto na nossa direção. Aquilo passou tão perto que arranhou a lateral do carro, quebrando o retrovisor. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam e eu mal conseguia pensar direito. Foi nesse momento que finalmente vimos a luz do trator ao longe, vindo em nossa direção. O som da criatura parecia agora estar bem distante. Quando o homem chegou, meu chefe pediu que não comentássemos nada sobre o ocorrido, para não perdermos a credibilidade como profissionais de saúde do município. Com a ajuda do trator conseguimos desatolar o carro rapidamente e seguir viagem de volta para casa. Esse foi o meu relato. Apesar de não gostar de falar sobre esse assunto, sinto que é minha obrigação compartilhar o que aconteceu. Eu tive sorte de sair ilesa desse encontro, mas nem todos podem ter a mesma sorte. Boa noite. Olá, me chamo Alexandre. Quem contou esse relato foi uma amiga da minha mãe. O nome dela é Sueli. Na época do acontecido, ela tinha uma filha de 6 anos e sua segunda filha tinha pouco mais de 8 meses. Ela contou que foi na época da quaresma e que ela tinha ido para a fazenda do seu falecido avô, que ficava em Ibiúna, no estado de São Paulo. Ela queria passar uns dias na fazenda para se preparar para o ano letivo, já que era professora e logo começaria as aulas na escola. Então ela decidiu pegar as filhas e passar uns dias na tranquilidade do campo. Ela pegou as chaves da fazenda com seu marido, que ficou de encontrar com ela na fazenda, já que ele não havia conseguido pegar alguns dias de folga com o patrão e teria que ficar mais uns 4 dias na cidade de Santo André para trabalhar. Sueli e as filhas pegaram a estrada rumo a Ibiúna. Chegando na cidade, foi até a venda de um conhecido do seu avô, comprar algumas coisas para ficar na fazenda, e começou a conversar com esse conhecido e sua esposa, e disse que iria passar alguns dias na velha fazenda de seu avô. Mas de imediato, esse conhecido, segundo ela, se entreolhou com a esposa. Então ela perguntou se tinha algum problema na fazenda. O seu primeiro pensamento foi de que bandidos já haviam entrado para roubar, já que a casa não tinha muitas visitas há alguns meses, desde o falecimento do seu avô. Mas, para a surpresa dela, o homem disse: "Sueli, menina, não fica lá sozinha com suas filhas não. Está perigoso. Houve alguns ataques nas fazendas vizinhas.
Alguns animais foram mortos de forma brutal, e o vizinho do seu finado avô disse ter sido atacado por um lobisomem. Fica uns dias conosco em nossa casa. Quando seu marido chegar, vocês vão para lá. Sueli, pensando se tratar de brincadeira, pois o mesmo fazia várias brincadeiras com ela e o irmão quando eram pequenos, respondeu: Não se preocupe, estou armada. Se esse lobisomem aparecer lá, eu atiro. Mas ela não tinha arma alguma. Falou isso apenas para confortar as preocupações do amigo. Mas mesmo assim, ele ficou preocupado e pediu para ela ligar, caso precisasse. Já era um pouco tarde da noite quando Sueli e as filhas chegaram na porteira da fazenda. Ela então desceu do carro para abri-la. Segundo Sueli, nesse momento, ela se sentia sendo observada o tempo todo. Uma sensação de medo tomou conta dela, que rapidamente abriu a porteira e voltou para o carro. Nesse momento, sua filha de 6 anos estava rindo, olhando pela janela, e deu um gritinho. Sueli pensou que era porque ela havia entrado correndo no carro e perguntou para a filhinha: Você gritou porque viu a mamãe entrar correndo? E a menina respondeu: Não, mamãe, tinha um uau-uau olhando a senhora ali na árvore. Sua alma gelou. Ela então, tremendo muito, acelerou o carro e foi em direção à casa, largando a porteira aberta, e rapidamente encostou na porta da casa. Tirou as meninas do carro e entraram na casa trancando as portas. Lá permaneceram em silêncio até o outro dia de manhã. No outro dia, Sueli acordou cedo e preparou o café das meninas. E em meio ao preparo, ela sorriu e disse para si mesma: Para com isso, Sueli, era só um uau-uau, nada demais. E se fosse mesmo, poderia ser o cão de algum fazendeiro que mora aqui perto, nada demais. Sueli então começou a limpar a casa para o resto dos dias. Abriu as janelas e portas e limpou a casa toda. Com o passar do dia, ela andou pela propriedade e brincou com as filhas. O dia passou rápido e logo anoiteceu. A casa foi toda trancada. Sueli colocou a bebê na cama, próximo à cama dela, no quarto. E a outra menina ficou vendo TV com ela. Já era tarde da noite quando Sueli notou que sua filha estava olhando pela janela e perguntou: O que você está olhando, filha? E a menina respondeu: O uau-uau de ontem, está ali no quintal. Ele está sentado olhando para mim. Podemos chamar ele, mamãe? Achando engraçado, Sueli foi olhar pela janela e viu o uau-uau que a filha dizia. Pensou se tratar de um cão mesmo. Então ela abriu a porta e chamou: Vem aqui, garoto, fica com a gente. Foi então que esse cão lhe mostrou os dentes e se pôs em pé, já assumindo posição de ataque. Partiu para cima de Sueli e da filha, que rapidamente fechou a porta e empurrou o sofá para bloquear. Nisso, veio o primeiro baque na porta. O cão se atirava na porta, rosnava e arranhava. Depois de algum tempo, se aquietou tudo. Mas o cão começou a rodear a casa, e Sueli decidiu olhar melhor esse cão. Segundo sua descrição, o cachorro era negro, tinha olhos bem avermelhados, e quando andava sob 2 pernas, chegava fácil a 1,90 m de altura, e tinha uma raiva fora do comum. Ela não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. De repente, os passos lá fora sumiram. Sueli pensou que o cão havia ido embora. Foi quando sua filha gritou: Mamãe, o uau-uau quer pegar minha irmãzinha! Sueli correu desesperada até o quarto e viu aquele lobisomem com metade do corpo para dentro do quarto, parecendo estar preso nas grades da janela. A criatura tentava pegar o bebê que estava dormindo, rosnava e mostrava os dentes para Sueli e a sua filha. Ela correu até a cama, pegou seu bebê e deu para a sua outra filha segurar. Foi correndo até a cozinha e pegou uma faca na gaveta. Voltou rápido para o quarto. E o lobisomem ainda estava lá, preso. Ele tentava a todo custo entrar na casa. Sueli se aproximou e tentou acertar a faca no lobisomem, que esticava os braços para pegar ela, até o momento em que ele esticou demais o braço e Sueli enterrou a faca em seu braço. A fera agora gritava, urrava e saiu correndo. Sueli se aproximou lentamente da janela e olhou a tempo de ver aquele lobisomem próximo de seu carro, a encarando e rosnando.
e então correu em direção ao pomar e desapareceu na noite. No dia seguinte, ela ligou para o marido e disse que estava indo embora. Não se prolongou muito. Apenas disse que iria voltar para casa e não queria ficar mais na fazenda. Ela arrumou a casa, trancou tudo, colocou as filhas no carro e partiu. Chegando até a cidade, foi na venda do amigo do seu avô, falar com ele sobre o que tinha ocorrido. Foi então que, para sua surpresa, o amigo do seu avô estava com um ferimento no braço, exatamente no lugar onde ela havia acertado o lobisomem. Ela se lembrou que ele mesmo havia lhe alertado e dito que, por incrível que pareça, tinha um lobisomem atacando as fazendas. Ela então se afastou do amigo do avô, que a olhou com uma certa raiva. Dessa vez, o sorriso acolhedor que recebeu em sua chegada já não viu mais. Sueli se afastou e saiu da venda. Ligou o carro e acelerou de volta para casa. E nunca mais voltou para Ibiúna, nem mesmo quando venderam aquela fazenda. Boa noite a todos. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham ficado até o final do vídeo e tenham gostado. Lembrando sempre que sua curtida, seu comentário ajuda demais o canal Uivo se manter vivo no YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, deixo aqui o convite. Se inscreva e faça parte da família Uivos também. Antes de encerrar o vídeo, vamos aos salves para os inscritos que sempre estão deixando um comentário ou curtida. Vai um salve aí todo especial para Camila Urana, Júnior Martins, Alexandre Hyper, Valdênia Oliveira, Antônio Júnior, Marcos Rodrigues, @Tonemaí, Ana Paula Oliveira, Eliane Nascimento, Angélica Guimarães, Karina Alves, José Carlos, Rosimeire Ramos, Luciano Luiz, Eliezer Gonçalves, Soldado de Jesus, Nilce do Lago, Tânia Reis, Beatriz Reis, Rosângela Mendonça, Cruzeiro Sobrenatural, Fernando Rodrigues, Aparecido Luciano, Carlos Marques, Evaldo Ribas, Ângelo Augusto, Daiane Mendonça, Ana Cristina Mendonça, Orlando Alcovias, Texugo Destemido e Simone Lima. No próximo vídeo tem mais. É só deixar um comentário, eu leio todos e faço questão de responder. Agora eu me despeço desejando uma ótima noite a todos. Um grande abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira.